Povo amado, sejam bem-vindos ao canal Regresso Católico Avivamento. Eu sou a Andréia, estarei aqui com vocês todos os dias para te encorajar, contar minhas experiências, para que você tenha também, assim como eu, coragem e atitude para retornar para a vida cristã católica. Já quero pedir aí para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com seus amigos, para que esse compartilhamento seja bênção também na vida deles, assim como eu tenho certeza que vai ser no de vocês e que está sendo na minha. Povo amado de Deus, como eu venho conversando com vocês, contando as minhas experiências, contando os caminhos que eu passei até chegar à verdadeira mãe, que é a Igreja Católica. Não tem nenhum ano que eu me converti, que eu estou frequentando, aprendendo a ser católica, aprendendo o que é verdadeiramente o amor de Deus, o amor de Maria, uma coisa que eu não tinha quando eu estava no outro caminho, que era na igreja protestante. A gente não reverenciava, a gente não mencionava o nome da Virgem Maria, pois para os protestantes Maria não tem um papel tão essencial assim. Ela só foi, na verdade, um caminho que Deus precisava para que seu filho nascesse. O filho nasceu, a importância da Virgem Maria para o protestante é nenhuma. Essa é a verdade sobre Maria no protestantismo. Algumas denominações falam horrores, falam mal. A igreja que eu frequentava não tinha o costume de falar, não tocava no nome, enfim. Hoje eu entendo, hoje eu já estou um pouquinho mais evoluída, já entendi o porquê, já entendi qual o papel principal e verdadeiro da Virgem Maria. Me arrependi, pedi perdão, mas isso a gente vai falando no decorrer dos vídeos aí. Hoje eu quero falar para você, como eu te disse no outro vídeo, eu fui batizada, houve a pandemia, eu parei de frequentar, me decepcionei, não tive nenhum cuidado, não tive nenhuma atenção da pastora, nem dos membros. Já era uma parte, já era na verdade um caminho que eu devia conhecer para largar essa igreja e para procurar verdadeiramente Jesus. Fui ainda instruída pela mesma pessoa que me levou a conhecer o protestantismo, como eu falei para vocês, de um lugar que eu trabalhava, a ir em outras igrejas, em outras denominações, porque ele dizia que aquela pastora que não estava dando atenção devida e que eu deveria procurar uma outra igreja, né? Um outro pastor. Mas eu comecei a ver algumas atitudes que ele tinha enquanto cristão, que ele se dizia e que não condizia com o que ele pregava. Eu vi também na mesma empresa um pastor dito, né? Uma pessoa que se diz pastor, fazendo coisas erradas e pregando o que era certo a se fazer. Então, eu fui cada vez mais desanimando, ficando chateada, sem entender porque eles pregavam uma coisa e faziam outra, e percebi de fato que eu não queria aquilo para minha vida. E se fosse para viver uma mentira, eu viveria sozinha, sem ir a lugar nenhum, sem me esconder atrás de nenhuma religião. Passei pelas dificuldades, como eu contei no outro vídeo, com a questão da pandemia, da ansiedade que o meu filho passa, né? Tá passando, mas já passou em nome de Jesus. Já coloquei ele no colo da mãe, aos cuidados da nossa Mãe Santíssima, que suplica junto a Jesus pela saúde dele. E tudo tá caminhando. Graças a Deus, graças à Virgem Maria, que está intercedendo. Em uma das consultas que eu fui levar o meu filho, no desespero, porque eu não sabia o que fazer, ele tinha crises, ele tinha pânico. Eu cheguei em casa
com ele dessa consulta sem conseguir concluir. Paramos no meio do caminho, ele desesperado, nervoso. E eu vim para casa mais desesperada ainda, sem saber que rumo tomar, sem entender por que aquela situação acontecia. Na verdade, eu via como se meu filho estivesse ficando louco, estivesse enlouquecendo, com medo de tudo, apavorado, me puxando. Enfim, uma sensação que eu não quero que nenhuma mãe, que ninguém passe pelo que eu passei e pelo que meu filho passou. Nesse dia eu cheguei em casa chorando. O meu filho ficou preocupado porque eu estava chorando, porque eu estava nervosa. E ele tentava me encorajar, falando que estava tudo bem, que ia passar, que já estava passando. Mas eu me desestruturei. Eu estava sem nenhum apoio, me sentia sem nenhum apoio, na verdade. Mas graças a Deus que chegou esse dia. E a partir desse dia, que foi em abril, no mês de abril do ano passado, de 2022, que eu então me converti verdadeiramente ao catolicismo. O meu irmão, que é um homem de fé, juntamente com a minha cunhada, com a minha mãe, já colocavam o meu nome em oração, já estavam pedindo a intercessão da Virgem Maria, já estavam fazendo as novenas, fazendo o rosário na madrugada, pedindo, intercedendo. Tudo isso depois eles me contaram, para minha conversão e a conversão de toda a minha família. E graças a Deus, Jesus ouviu as preces deles, as súplicas, e eu resolvi nesse dia. Ele chegou, me abraçou e me pediu que eu fosse à igreja. Me perguntou, na verdade, se eu queria salvar o meu filho. E eu não consegui responder, eu só chorava. A princípio eu fiquei relutante, falava que não ia, mas enfim. Naquele momento ele foi usado pelo Espírito Santo, tenho certeza disso. Ele colocou um louvor do Frei Gilson para eu ouvir. Chorei bastante, desabafei tudo que eu tinha para desabafar. Eles rezaram, pediram a Deus, falaram da Virgem Maria, perguntaram se eu acreditava na Virgem Maria, se eu me arrependia de tudo que eu tinha falado e pensado antes. E foi nesse momento, nesse dia, que verdadeiramente eu fui abraçada pelo catolicismo. Eu estou aprendendo, como eu falei para vocês, não é fácil. Eu estou aprendendo que as outras religiões, tudo é mais fácil, tudo pode, e no catolicismo não. Nós temos um caminho e a luta se dá durante todos os dias. Não é porque eu frequento a igreja, não é porque eu me arrependi que eu estou salva. Essa salvação, ela é galgada dia após dia. E como eu falei e tenho falado aqui em algumas conversas, ser católico não é fácil. É uma luta constante, é um aprendizado diário. Mas graças a Deus me encontrei, estou me acertando, revendo as coisas que estavam erradas, revendo alguns conceitos que colocaram na minha mente, que era certo ou que era errado. E estou de passinho em passinho aprendendo e tentando ser uma pessoa, um ser humano melhor. A partir deste momento, vamos agora aprender juntos sobre o catolicismo, sobre as atitudes que devemos ter, no ser cristãos, no amor ao próximo, enfim, tudo que engloba o que é ser um cristão católico. Espero poder contar com vocês, continuo contando com as suas orações. Quero te pedir mais uma vez para que encaminhe esse link desse vídeo, dê o seu like, curta, compartilha aí com seus amigos. Às vezes a gente acredita que, eu só vou compartilhar um link, isso não vai mudar a vida de ninguém. E eu posso garantir para vocês que essa atitude pode sim mudar a vida de alguém e salvar
a vida de um irmão. Às vezes o irmão está sem coragem, às vezes o irmão está com vergonha, como eu tive vergonha, assim que eu me dei conta de tudo que eu pensava, de tudo que eu fui levada a pensar sobre a Virgem Maria. Eu me envergonhei. O primeiro dia que eu fui na igreja, eu não sabia o que fazer de tanta vergonha que eu tinha de olhar para a imagem da Mãe Santíssima, mas todas as vezes que eu olhava, pedia perdão, fazia minha oração, e cada dia que eu retornava, eu sentia mais uma tranquilidade, mais uma calma, eu sentia que eu estava sendo perdoada. Faça também a sua parte, compartilhe com seus amigos, fale desse canal, dê força a um irmão seu que está passando pela dificuldade. Se você é quem está passando, eu quero falar para você que eu sou o exemplo vivo, que existe salvação, existe mudança sincera e que nós somos perdoados verdadeiramente por Jesus e pela Virgem Santíssima. Já quero aqui te convidar para o próximo vídeo. Vou te contar sobre a minha primeira experiência após me tornar católica, após a minha conversão. Te conto como foi. Até o próximo vídeo.